gente, como vocês estão? Tudo bem? Hoje o nosso comentário será sobre a aliança de Deus com Adão e é um assunto que está ligado com o assunto anterior também, que é a justiça de Deus e o livre-arbítrio. Então vou estar falando sobre aliança, sobre as duas árvores, né? Então hoje vai ser o comentário. E eu espero que dê tempo para mim falar sobre esses dois pontos, né? A aliança e as árvores, né? O significado, como eu vejo essas duas árvores, que são duas árvores assim que há muitas ideias, né? De entendimento, muitas ideias um pouco diferentes. E eu vou estar aqui dando a minha ideia, meu ponto de vista. Não vou estar afirmando nada, apenas aquilo que a palavra de Deus fala. Agora, o ponto de vista é o modo que eu vejo, né? Então, isso eu não vou estar afirmando, eu vou estar dizendo como eu vejo. Hoje não é um dia, assim, de alegria aqui para mim, porque o que aconteceu nesses últimos dias, né? Perdi meu Nichan. Mas, como eu digo, né, sempre, que Deus nos criou para uma vida de estupenda glória. E a gente sabe que quando uma pessoa passa para o outro lado, essa pessoa, ela vai começar a desfrutar, quer dizer, não começar, mas vai se concretizar, porque o início dessa vida com Deus, ela começa no dia que nós entregamos a vida a Jesus, né? No dia que nós reconhecemos que somos pecadores e ouvimos a palavra e reconhecemos e entregamos a vida a Jesus e passamos a seguir a Jesus, nós já demos início na vida eterna, já se iniciou, né? Porque quando o ser humano pecou, ele morreu. Mas quando nós somos reconciliados com Deus, nós ressuscitamos com Cristo, né? Então, nós passamos a viver, a ter vida, né? E essa vida é uma vida eterna. É claro que o ser humano, como eu já disse em outras ocasiões, o ser humano, ele é eterno, porque quando Deus criou o ser humano, Deus, o modo que eu costumo dizer, né, que eu aprendi do meu professor, é que Deus nos eternizou na criação, porque ao criar o ser humano, Deus colocou no ser humano a eternidade. Então, salvo ou perdido, nós somos eternos, vamos viver eternamente. Porém, a perdição não é chamada de vida eterna, mas de condenação eterna. É uma existência de espanto, de terror, né? Então, não é considerado como vida, mas na palavra correta, assim, no modo normal de dizer, para o nosso entendimento, é vida. É vida, mas não é considerado vida, porque é uma situação horrenda, então a Bíblia chama de morte eterna. Então, nós sabemos que para quem recebeu a salvação de Deus e permaneceu firme ali, mesmo que ele tenha qualquer um de nós, né, tenha tido algum momento de fraqueza, algum momento, talvez alguns até que desviou do caminho do Senhor, mas depois ele voltou e firmou com Deus. Não estou dizendo do meu Nietzsche, não. Eu estou dizendo qualquer pessoa, né? A pessoa mesmo que teve alguns momentos de fraqueza ou afastado, mas se depois ele arrependeu e voltou e firmou com Deus, então, né, a pessoa estará salva. Então, para aqueles que partem dessa vida
firmado em Deus, em obediência, em comunhão com Deus, gente, não é morte não. A gente sente, nós sofremos a saudade, mas nós temos a certeza, a consciência de que essa pessoa, ela passa, porque também a palavra de Deus diz, né? Passa da morte para a vida, porque comparando com o que a pessoa vai passar a desfrutar, essa vida aqui é comparado como uma morte, comparando com a vida por vir. Então, ele não passa para a morte, ele passa para a vida, a verdadeira vida. Então, por isso, os cristãos dizem, né? É passar da morte para a vida. Então, aquilo que eu falo sempre, né? Deus nos criou para uma vida de estupenda glória, uma vida que palavras não podem expressar, né? Aquilo que Deus realmente preparou, aquilo que Deus programou, aquilo que Deus desejou para o ser humano, e o que Deus desejou é o que será, porque Deus não perdeu a batalha, né? Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ser resgatados do pecado, e então, resgatado do pecado, nós vamos ter a vida que Deus programou, que Deus projetou desde a eternidade. Mas então, gente, hoje o nosso comentário será sobre a aliança que Deus fez com Adão, e vou estar comentando sobre as duas árvores, a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal, porque este assunto é um assunto que está ligado ao assunto dos vídeos anteriores, né? Então, ao criar o homem com liberdade, era necessário que Deus fizesse com ele uma aliança, porque lembro que nos meus comentários eu estive dizendo que Deus criou um ser, o homem, como um ser racional, com entendimento, com desejos, com emoções, né? Um ser que tem a mente livre para pensar. E então era necessário que Deus desse a este ser a liberdade. Então Deus criou com liberdade por causa da sua justiça perfeita, né? Como eu disse, Deus criou o ser humano para um relacionamento perfeito com ele. Então Deus estava criando ali pessoa, um homem, um ser humano, né? E claro, seres humanos, né? Deus estava criando ali, porque em Adão já estava, Deus criou a semente humana já em Adão. Então ali Deus criou pessoas, né? Deus criou homens e mulheres, e estavam em forma de semente em Adão. E então era necessário, como ali um ser racional, era necessário que Deus desse a esses seres a liberdade, por causa da justiça perfeita de Deus. Como eu disse, Deus estava criando seres para que tivessem um relacionamento perfeito com Deus. Então, este relacionamento teria que ser verdadeiro, real. Então, se Deus não desse a liberdade, nós seríamos seres robotizados. E isso não soaria como justiça perfeita de Deus, jamais, né? Então, para nós corresponder a Deus, o nosso amor, né? Como seres criados para amar a Deus e para ser amado por Deus, nós teríamos que amar de verdade, e não porque tivéssemos sido criados, programados para isso. E se nós não tivéssemos a liberdade, então nós seríamos seres programados. E isso não seria justiça de Deus em lugar nenhum. Então, quando Deus criou o primeiro homem, Adão, né? E nele a semente humana, então Deus fez com Adão uma aliança. E para estabelecer esta aliança, Deus usou duas árvores específicas. Deus criou duas árvores específicas, que era a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da ciência do bem e do mal, eu vejo assim como uma árvore normal, totalmente normal. O que valia ali era a obediência humana. Ao obedecer o mandamento de Deus, o homem estaria dizendo a Deus: Senhor, eu de livre e espontânea vontade, eu desejo permanecer dentro desse plano perfeito que o Senhor me criou, e eu sou grato ao Senhor
ama o Senhor e quer estar com o Senhor por toda a eternidade. O homem entendeu que havia um inimigo, que havia um opositor, porque Deus falou que havia o mal. Se havia o mal, é porque havia um opositor, porque ele conhecia Deus, sabia que Deus era a fonte de toda a perfeição e justiça. Então, se havia o mal, havia um inimigo. O homem não era um ser bobinho ali que não entendia nada, não. Ele não conhecia o pecado, porque ele era um ser santo, criado em santidade. Mas Deus mostrou para ele que havia o mal. Se havia o mal, havia um opositor. Então, ao obedecer o mandamento de Deus, o homem estaria como quem dizendo a Deus: eu quero permanecer dentro desse padrão, desse plano perfeito no qual o Senhor me criou. E como eu disse, como Deus criou para um relacionamento com Deus, esse relacionamento teria que ser perfeito, teria que ser voluntário, né? Então, Deus, ele precisava criar com liberdade, mas também fazer esta aliança para que o homem estivesse ali mostrando a Deus a sua espontaneidade em estar dentro do plano perfeito de Deus, né? Então ali o homem estava correspondendo com essa aliança, com esse plano, com esse projeto de Deus. Como eu disse, era necessário uma aliança. A aliança, ela fala de compromisso, de responsabilidade. Então ali Deus estava colocando sobre o homem uma responsabilidade, né, como um ser que tem entendimento. Então ele deveria pensar: eu fui criado por Deus para um plano perfeito de glória, para viver com Ele por toda a eternidade, e eu fui criado puro, santo, reto, mas existe o mal, né? Porém Deus deu essa ordem e eu quero obedecer a Deus, porque eu quero permanecer com Deus, quero permanecer dentro desse projeto perfeito, de livre e espontânea vontade. Então a obediência, aquele único mandamento de Deus, o homem estava dizendo exatamente isto, que queria permanecer dentro do projeto perfeito de Deus, de livre e espontânea vontade. Não obedecer seria como quem dizer: eu quero viver por conta, né? Eu quero, viver do meu jeito e quero pular do barco. Era a mesma coisa dizer isso. Então, eu não sei se o homem chegou a entender, né, que seria tão terrível, né, como um desligamento ali de Deus. Mas a gente não pode ter certeza como foi exatamente, mas eu acredito que ele teve entendimento, que havia o mal, que havia um opositor, porque se havia o mal, então tinha que haver um opositor, porque da parte de Deus tudo era perfeito e Deus é justiça perfeita. Então, assim que eu vejo, né? Então, não posso estender mais aqui, porque eu vou estar tentando explicar exatamente o meu modo de pensar e aí vai longe, né? Mas é mais ou menos assim que eu vejo. E não vejo nada de extraordinário naquela árvore. Eu vejo uma árvore normal, mas o que valia, como eu disse, era a obediência humana, demonstrando ali a Deus a sua espontaneidade, como um ser livre, né, criado com entendimento, com sentimentos, então mostrando ali a sua espontaneidade em estar dentro daquele projeto, daquele plano perfeito de Deus. E a árvore da vida, eu vejo assim como uma representação, um símbolo do próprio Deus ali no meio do jardim. E a gente vê que na Bíblia, frutos têm um significado de obras boas e obras ruins, né? Então, quando a gente vê na Bíblia os frutos do Espírito, amor, justiça, bondade, fidelidade, longanimidade, domínio próprio, sabedoria, mansidão, justiça, e essas obras, né, elas são chamadas na Bíblia de frutos do Espírito. Que Espírito? Do Espírito de Deus, do Espírito Santo.
frutos do Espírito. Então, como eu disse, as obras da carne, em alguns pontos da Bíblia também, ela é chamada de frutos maus, né? E a passagem diz assim, em Romanos, diz assim: se pelo Espírito se viver de segundo a carne, então os frutos pecaminosos, que às vezes são as obras pecaminosas, que às vezes são chamadas de frutos más, então elas levam à morte, né? Então, as obras da carne. Então diz: se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, as obras da carne, então vivereis. Então, quais eram as obras, né, que o ser humano, no seu primeiro estado, praticava? Obras da justiça, obras do Espírito de Deus: mansidão, bondade, longanimidade, né, domínio próprio, sabedoria. Eles eram guiados pelo Espírito de Deus, eles tinham neles o Espírito de Deus, eles eram santos, né? Então as obras que eles praticavam eram obras da justiça, então eram obras do Espírito, né? Viviam segundo os frutos do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Então a Bíblia diz: se viver segundo o Espírito, vivereis. Então as obras deles eram obras que davam vida, né? E a árvore da vida, simbolizando ali o próprio Deus, o seu fruto dava vida eterna, né? Então eu vejo assim como que aqueles frutos tivessem assim uma representação das obras da justiça, que eram as obras que o ser humano, no estado perfeito, praticava. Então, ao comer do fruto da árvore da vida, eles tinham vida eterna. Então, também simbolizando, eu acho assim, né, que pode ser isso, simbolizando as obras do Espírito, os frutos do Espírito, né, que dá vida, né? Então, a árvore dava vida e os frutos do Espírito dá vida. As obras da justiça dá vida. Mas se nós viver segundo a carne, quer dizer, alimentando dos frutos más, né? Então esse leva à morte. Então, gente, a gente vê que lá em Apocalipse nós vamos ver que a árvore vai estar lá, né? A árvore da justiça, a árvore da vida, né? O Apocalipse 22: no meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, né? E então essa árvore eu vejo dessa forma, né? Como se fosse um símbolo, uma representação do próprio Deus e os seus frutos, frutos da justiça, porque os frutos da justiça dão vida eterna, como diz a palavra de Deus em Romanos, né? Então eu acredito, agora falando sobre a árvore da vida, né, que tem um questionamento assim, né? Claro que eu não vou falar como os teólogos falam, estou dando aqui minha ideia simples, né? Meu modo de ver com minha simplicidade. Eu vejo assim que pode ser, né? Porque não tem uma definição certa na Bíblia dizendo essa árvore, ela vai ter essa árvore no céu por causa disso e disso, ela representa tal coisa. A Bíblia não diz com todas as letras o que realmente representa. Então, cada pessoa tem um modo de entender por que vai existir essa árvore se o ser humano já tem vida eterna. Eu vejo assim que esta árvore, ela vai ser como uma lembrança, né? Uma representação talvez de tudo o que representou no passado, como eu disse, né? O fruto da árvore dava vida eterna, o fruto da justiça, né? Que dá vida eterna, as obras da justiça que dá vida eterna, mas também eu vejo como assim, como se fosse a nossa participação, a nossa ligação com Deus, como a ceia, né? Porque ao participar da ceia,
do corpo e do sangue, é como se nós estivéssemos ligando no próprio Deus, ligado no próprio Deus. Então essa árvore, como é uma árvore que ela trazia uma representação do próprio Deus, então nós comendo desse fruto, é como se fosse uma continuidade, né? Assim, algo parecido com isso, né? Da ceia, né? Como um ato assim que lembra, né? O sacrifício de Cristo, que lembra a ceia e que lembra o nosso relacionamento, né? Com Deus, participando assim da vida de Deus. Eu vejo como algo parecido, mais ou menos dessa forma, né? Estou dizendo agora a continuidade da árvore da vida na eternidade. Então, eu vejo assim dessa forma, eu não sei explicar melhor, mas eu acho que dá para vocês entenderem o que eu quis dizer, o meu modo de ver essa árvore da vida, a continuidade dela no céu. E agora, voltando a falar de quando o homem desobedeceu a Deus. Quando ele pecou, alguns acreditam assim que a árvore da vida não era literal. Mas eu creio que era literal, e alguns acreditam que o fruto, ele não dava mesmo vida eterna. Eu acredito que dava sim, literalmente, vida eterna. Agora, eu acredito que o ser humano, ele foi eternizado na criação, né? Ele foi eternizado na criação, ele não ia morrer, comendo ou não do fruto, eu creio que ele não ia morrer. Mas ele já foi eternizado na criação. Mas, de qualquer forma, aquele fruto dava vida eterna, que, como eu quis dizer, a permanência nas obras da justiça. Então, simbolizando isso, né? A permanência nas obras da justiça, elas dão vida eterna. Então, esse fruto, representando as obras da justiça, esse fruto dava vida eterna. Eu não sei se eu soube explicar bem, mas se vocês quebrar a cabeça um pouquinho, vai conseguir entender o que eu quis dizer. A gente vê que esse fruto, ele realmente dava vida eterna, porque depois que o homem pecou, o homem, ele teve que ser expulso do jardim. Por isso que eu acredito, como fala assim, Deus expulsou, eu creio que nesse sentido, essa palavra forte, expulsou, eu creio que ela tem um sentido de pressa, de urgência de Deus, em tirar o casal do paraíso para que eles não voltassem a comer da árvore da vida. Porque, veja bem, a árvore dava vida, né? Agora, o ser humano já tinha sido eternizado, tudo bem, mas se ele comesse daquele fruto, do fruto da árvore da vida, ele ia continuar tendo vida, né? Porque quando ele comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ele morreu. Aí eu ouvi um homem dizendo, né? Tá vendo como que Deus mentiu? O homem comeu e não morreu. Morreu sim. Ele morreu espiritualmente porque ele foi desligado da fonte. Quem é a fonte da vida? Deus. E quando ele comeu do fruto, ele foi desligado imediatamente da fonte, que é Deus. Então o homem quebrou a comunhão com Deus ali. Esse ato fez com que o homem quebrasse a comunhão com Deus. Ele foi desligado de Deus. Então ele morreu porque ele foi desligado da fonte. A fonte da vida é Deus. E a fonte de toda perfeição e de toda justiça é Deus, no qual o homem estava ligado. Então, o mal entrou e as práticas humanas se tornaram más. Por quê? Foi desligado da fonte da justiça. Por que que surgiu a morte? O ser humano passou a morrer. Porque foi desligado da fonte da justiça. Então, por que que Deus tirou o casal humano imediatamente quando ele pecou? Para que o homem não voltasse a comer do fruto da árvore da vida depois do pecado. Tem umas pessoas que acreditam assim, que ele não comeu do fruto da árvore da vida, ele só comeu da outra. Eu não vejo assim, né? Meu modo de ver. Eu acredito que ele comeu sim da árvore da vida,
Mas depois do pecado, ele não podia mais comer do fruto da árvore da vida, porque aquela árvore dava vida eterna. Se o homem comesse do fruto da árvore da vida depois de pecar, ele ia voltar a ter vida eterna. Ao comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, o homem estaria dizendo a Deus que ele queria ser independente, né? Ele era como dizer que ele não queria permanecer dentro daquele padrão perfeito. Era a mesma coisa que dizer isto. Então, o morrer ali já era por causa da separação de Deus, que é a fonte da vida. Mas também eu já vejo assim como uma providência de Deus ali também. Porque se o homem não morresse, ele não tinha salvação. Ele ia viver eternamente no pecado. Então, quando o homem pecou, Deus imediatamente providenciou a retirada do casal de dentro do jardim, né? A Bíblia diz que Deus expulsou, né? E Deus colocou anjo ali com a espada inflamada. Deus colocou anjo para cuidar a entrada do jardim e também para cuidar o caminho da árvore da vida, e colocou uma seta inflamada, uma espada inflamada que rodeava o jardim, para que o ser humano, o casal humano, não voltasse ali, para que não comesse da árvore da vida novamente, depois de haver pecado. Porque se ele comesse da árvore da vida, ele voltaria a ter vida eterna, não ia ter mais a morte. E aí o que ia acontecer? O ser humano não ia ter redenção, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão, né? Para resgatar o ser humano, seria necessário que alguém que fosse santo, perfeito, né, resgatasse o ser humano. Mas o ser humano era réu de morte, era digno de morte. Então, quem fosse se colocar no lugar do ser humano para pagar a conta humana, ele teria que morrer, porque ele teria que pagar o preço, a penalidade total. Então ele teria que morrer, porque a penalidade do ser humano foi a morte, diante da justiça de Deus. Então, o que fosse ser ali, eu vou pagar a conta dele, então você vai morrer no lugar dele. Jesus se ofereceu, né? Então Deus fez o plano e Jesus, ele se entrega ao plano do Pai. Ele se entrega, né, a Deus, fala: eu vou ser esse sacrifício perfeito para resgatar eles. Então, por isso que Jesus tinha que morrer, porque ele se colocou no lugar do ser humano que, dentro da justiça perfeita, era réu de morte. Então Jesus falou: então eu tomo o lugar dele e morro no lugar dele. Por isso que só Jesus pode salvar, não há outro meio, né? Por isso a Bíblia diz: porque também debaixo do céu não há outro nome dado por Deus por meio do qual podemos ser salvos, a não ser Jesus, só no nome dele. Então ele foi a oferta de Deus pelos nossos pecados. Então ele foi a oferta, ele deu a sua vida no lugar de nós, e ele se tornou também o fiador, né, diante de Deus. E por isso que nós devemos obedecer a palavra de Deus e não podemos ser crente vazio, porque nós temos que estar com o Espírito Santo em nós. Se a casa estiver suja, o Espírito Santo não vai permanecer em casa suja. Então nós temos que obedecer a palavra de Deus, porque ela limpa, é a palavra de Deus que nos limpa, e nós estamos limpos pela palavra. O Espírito Santo habita em nós, e o penhor, a nossa garantia, é o Espírito Santo em nós. Então ele é o penhor. Por isso a palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito de Deus, o Espírito Santo, porque ele é o penhor, né? Ele é a garantia. Então o Espírito Santo nós não podemos entristecer, porque estamos selados, né, para o dia da redenção. Então nós temos que estar em obediência
com o nosso interior limpo diante de Deus, para que o Espírito Santo esteja em nós, para que nós possamos estar prontos, né? Porque Ele é o penhor da nossa redenção. Então, por isso que nós temos que estar em obediência à palavra de Deus. É só a gente pensar, eu estou agradando a Deus? Essa roupa agrada o Espírito de Deus? Dá uma olhadinha se agrada o Espírito de Deus. Vê se ela não está assim. Porque nós sabemos muito bem o que é certo, o que é errado. Não adianta naquele dia a gente querer dar uma desculpa, porque nós sabemos muito bem. É só a gente dar uma olhadinha e ver como estamos diante do espelho. Será que o Espírito de Deus está nisso? Será que Ele está se agradando com esses trajes? Então, não só os trajes, mas o nosso modo de viver, né? Nosso traje, nosso modo de viver, nossos negócios, né? Se nós estamos certinho com o nosso negócio, nós estamos comprando e pagando certinho. Se nós estamos em obediência, se nós não estamos em rebeldia em ponto nenhum, então obedecendo à palavra de Deus. É isso que eu queria dizer, né? O meu modo de ver a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. E como eu disse, a aliança de Deus era necessária. A aliança é um compromisso, né? Deus, ele, no decorrer da história, nós vamos ver que Deus fazia alianças. Havia alianças condicionais e alianças incondicionais. Deus fez várias alianças no decorrer da história com o seu povo, alianças condicionais e incondicionais. E a aliança que Deus fez com Adão era uma aliança condicional. A aliança condicional, o ser humano tem que corresponder dentro daquilo ali que foi combinado, daquilo que foi feito ali, o pacto ali, né, de acordo com aquele que foi ordenado dentro daquela aliança, né? E quando o homem desobedeceu, ele então quebrou a aliança com Deus. E Jesus, ele veio para reconciliar o homem com Deus. Por isso diz, né? Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.